E aí, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo aí do horário que você esteja assistindo essa videoaula. Bom, pessoal, essa é a primeira videoaula que eu irei produzir para tratar sobre os conteúdos da matemática básica, que são os conteúdos essenciais para o desenvolvimento de toda a matemática, né? Matemática do ensino médio e do ensino superior. O título dessa aula é Como os números surgiram. Essa aula não vai ser uma aula que terá contas, mas eu pretendo contar uma historinha para vocês e apresentar alguns conceitos básicos, tá certo? Então vamos lá. Bom, pessoal, aqui nós temos o sumário. Vocês vão perceber que as minhas aulas terão um sumário, e no sumário eu coloco os tópicos que serão tratados na aula, tá certo? Então, o primeiro tópico aqui é a necessidade de contar, que foi através dessa necessidade de contar que os números surgiram. O segundo tópico, eu irei falar sobre números, numerais e algarismos, que são três conceitos distintos dentro da matemática, mas que os alunos muitas vezes tratam como se fossem iguais, e não são. Então, vou tentar deixar bem claro isso aqui para vocês. Gente, quando foi que surgiu a necessidade de contar? Essa necessidade surgiu lá na pré-história. Naquela época, os povos tinham rebanhos de animais, digamos de ovelhas, e eles precisavam ter o controle da quantidade de ovelhas que eles tinham. Então, para isso, eles pegavam várias pedrinhas e associavam a quantidade de ovelhas. Então, a quantidade de pedras era igual à quantidade de ovelhas. Se algum dia, ele fazendo essa contagem, tivesse mais pedras do que ovelhas, alguma coisa aconteceu, né? Ou uma ovelha se perdeu, ou veio um predador, pegou essa ovelha, ou ela foi roubada. Então o camarada iria procurar saber o que foi que aconteceu. Só que esse tipo de contagem não era tão eficiente. Porque imagina, o camarada ele tinha 200, 500 ovelhas. Então, para fazer essa associação de pedrinha até a ovelha, seria uma coisa bem desgastante, né? Teria que arrumar muitas pedras, iria demorar bastante tempo, ele correria o risco de contar errado, então teria vários problemas. Então, pensando nisso, várias civilizações ao redor do mundo pensaram o seguinte: cara, a gente tem que encontrar uma forma de representar essas quantidades. E eles fizeram isso, pessoal, através de símbolos. Então, cada civilização fez isso utilizando símbolos diferentes. Lá na Babilônia, tá aqui, os símbolos representando as quantidades de 1 até o 10. Então, lá no Egito, na Grécia, na Roma, foi se avançando ao longo do tempo. Os indianos criaram uns símbolos bem interessantes, né? E a civilização árabe teve acesso a esses símbolos dos indianos e começaram a divulgar ao redor do mundo, que ficaram conhecidos como os algarismos indo-arábicos, pessoal, que são os que a gente utiliza hoje em dia, né? Aqui está do 1 até... Na verdade, os algarismos são do 0 até o 9, né? 10 aqui está representando uma quantidade. Então foi dessa forma que os números surgiram, né? Através da necessidade de contar. A forma que eles contavam não era suficiente e representaram isso através de símbolos. Com isso, eu quero fazer um link exatamente para a definição de número, numeral e algarismo, né? Os conceitos. Esses três conceitos são muito importantes. Olha só, o número, pessoal, é a ideia de quantidade que nos vem à mente quando contamos. Vocês percebam, lá na Idade da Pedra, a galera não tinha acesso, não tinha os símbolos, né? Não sabiam representar números, mas eles tinham a ideia dessa quantidade. Então, isso já basta para a gente apresentar o conceito de número. Numeral é a representação do número através de símbolos. E esses símbolos são os algarismos. Então, pessoal, o numeral representa a escrita de um número. Tá? A gente sai da ideia e parte para o papel, né? E os algarismos, obviamente, que nós utilizamos hoje em dia, são os indo-arábicos, como eu havia dito, né?
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, resumindo tudo que eu falei, o número ele quantifica e é uma ideia. O numeral representa essa quantidade com os algarismos. Simples assim. Só que eu quero colocar duas observações para vocês. A primeira observação: por questões práticas, daqui por diante chamaremos numeral de número. Vocês percebem que no nosso dia a dia, nas aulas que vocês já tiveram de matemática, o professor não fica esse numeral, aquele numeral, esse numeral. Não, a gente chama tudo de número, né? Número chama de número, que é a ideia, e a representação a gente chama de número também. Isso não tem problema nenhum. Agora, a gente tem que saber diferenciar bem número e algarismo. Aí já não pode confundir essas duas ideias, tá certo? E os números, pessoal, eles também podem ser utilizados, além de contar, né, para ordenar, medir e codificar. Eu trouxe um exemplo aqui para mostrar para vocês. Vou fazer um comentário antes. Em um conteúdo lá do ensino médio chamado análise combinatória, a gente utiliza essa diferenciação de número e algarismos, tá? Então fique com isso gravado na mente até eu chegar na aula do ensino médio, que aí eu vou dizer, vocês lembram daquela aula? Se não lembrar, aí voltem para assistir. Vamos lá para o exemplo. Um exemplo grandinho, mas é só para a gente identificar as funções de cada número, tá? Olha só, o Brasil é composto por 5 grandes regiões. Qual é a função desses 5 aqui? A função dele é de contar. Ele está sendo usado para uma contagem. Está contando as regiões do Brasil, que são 5. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O Brasil é o 5º maior país do mundo em termos territoriais. Qual é a função desses 5 aqui? Ele está sendo usado para quê? Perceba que é para ordenação. É isso? Está em ordem. É o 5º maior país do mundo em termos territoriais. Com seus incríveis 8.547.403 km² de expansão. Esse número aqui, pessoal, bem grande. Qual é a função dele aqui nesse texto? Está sendo utilizado para quê? Para uma medição, né? Está medindo uma área de uma região, que no caso é o Brasil. Então, em termos territoriais, o Brasil perde apenas para quem? Para os Estados Unidos, para a China, Canadá e Rússia. Continuando. Os brasileiros, assim que nascem, podem e devem ser inscritos no cadastro de pessoas físicas, que é o nosso CPF, que é um código de identificação composto por um número de 9 algarismos e outro número de 2 algarismos. Por exemplo, 987-654-32100. Então, pessoal, esse número aqui, qual é a função dele nesse texto? Ele está na função de codificar, né? Isso aqui é um código, que é o nosso CPF. O CPF, pessoal, ele é utilizado para diversas finalidades, né? Dentre elas, servir de identificação dos contribuintes no imposto de renda. Então, vocês perceberam aí que eu trouxe, dentro desse texto, vários números, onde cada número está sendo utilizado para uma função diferente. Tá? Então, veja a importância dos números aí no nosso dia a dia. Pessoal, eu quero que na cabecinha de vocês fique bem clara a diferença, principalmente de número e algarismo, tá? A aula fica por aqui. Acompanhem as próximas e até mais.